Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio e na aula de hoje nós vamos falar sobre informática para concurso. Nós vamos abordar o tópico de segurança da informação, que é um tópico recorrente nos concursos públicos. Nós vamos falar sobre conceitos e eu vou falar hoje sobre vírus. Mas antes da gente começar, quero pedir para você deixar o seu like para ajudar mais vídeos como esse aqui no canal. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo nas redes sociais, se inscrever caso seja um visitante recorrente, mas ainda não inscrito, e ativar o sininho para você receber todas as postagens que a gente está fazendo. Você deve ter percebido que eu tenho postado muitas aulas aqui no canal, e se você não ativou o sininho, com certeza você perdeu um dos nossos conteúdos gratuitos por aqui. Então não deixe isso acontecer. Ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixa seu like para ajudar o canal a trazer sempre mais vídeos como esse. Bom, vamos falar aqui então de um conceito que cai aí recorrentemente no concurso público. Vamos falar então sobre o vírus. O que é um vírus, né? Mas não um vírus biológico, e sim um vírus de computador. O que a gente pode entender do vírus de computador? A definição de vírus, existem várias, e aí vocês podem estar lendo pela internet várias definições, vocês podem estar vendo em livros. É importante nesse caso vocês procurarem sempre manter o máximo de informação possível, porque apesar das definições diferentes, o vírus sempre vai ter meio que um conceito padrão. Então se você leu algumas definições, se na prova cair algo parecido, você já vai saber se está certo ou se não está certo, se está errado, se caiu diferente. Então o que a gente tem que entender aqui? Vamos lá, primeira definição. Vírus são programas desenvolvidos, olha essa parte, são programas. Então da mesma forma que você aqui no canal vai lá e aprende a fazer um programa no Excel através do VBA, ou você aprende a fazer um programa web através ali das nossas linguagens de programação web, o vírus também é um programa, ou seja, tem uma linguagem de programação usada para desenvolvê-lo. Só que eles são programas desenvolvidos para alterar nociva e clandestinamente softwares instalados no seu computador. Então você tem um programa bonitinho instalado no seu computador, o vírus vai lá e modifica o comportamento desse programa, tá? Ele modifica, ele muda o formato do programa, muda o que o programa tem como atributo principal, como tarefa principal, muda a função do programa. Esse é o papel do vírus. Eles têm comportamento semelhante ao do vírus biológico nesse caso, porque eles se multiplicam e precisam de um hospedeiro. Então o vírus se espalha e ele também precisa de um hospedeiro para ele poder se espalhar de um canto para outro. Eles esperam o momento certo para atacar e tentam se esconder para não ser exterminado. Então essas características deixam ele com semelhanças ao vírus biológico. Então uma possível questão de prova. Existem semelhanças entre o vírus de computador e o vírus biológico? Sim, existem, como você pode ver aqui. Tá? Agora, o vírus de computador é um vírus biológico? Não. Né? Então são coisas que temos que diferenciar. O vírus de computador, outra definição aqui, é um programa ou trecho de código projetado para danificar seu PC através da corrupção de arquivos do sistema, utilização de recursos, destruição de dados, ou sendo de algum outro modo um aborrecimento. Então, o papel do vírus de computador é esse daí. Né? Ele é um código, um programa, ou parte de um código de um programa, que foi projetado para destruir mesmo. Tá? Ele foi programado para corromper arquivos. Às vezes você está corrompendo arquivo aí e não sabe por quê, né? Que seu computador está tendo arquivos corrompidos. Ou para utilizar recursos. Você vê que o processador da sua máquina, o HD ou a memória RAM está sendo muito consumida. Você fala, por que esse computador está tão lento? Né? Ele está aqui, o processador sendo muito consumido, o HD sendo muito consumido, ou a memória está lá em cima, um deles está lá em cima. Muitas vezes pode ser um vírus que está fazendo isso. E também os dados que somam. Você fala, tinha um arquivo aqui no computador e sumiu. Né? Pode ser um vírus. Outra coisa que é importante, nem todo software que ataca seu PC é um vírus. Vírus de computador são apenas um tipo de malware, que é um software maligno. Então, em aulas anteriores nós falamos de outro software malware também, que foi o worm. Então, lembre-se, nem tudo que ataca o computador é vírus. Tem o worm, tem vários, tem spyware, tem keyloggers. Nós vamos falar sobre eles ao longo das aulas aí que nós vamos estar abordando sobre concurso público. Então, nem todo software que ataca o PC é vírus, e o vírus de computador são apenas um tipo de malware. Então, pergunta lá, é um tipo de malware de computador? Está lá, vírus? Correto. Os vírus de computador podem anexar-se a quase todos os tipos de arquivo e espalhar-se com os arquivos copiados e enviados de usuário para usuário. Isso é um problema grave, porque o vírus ele pode infectar um arquivo, se anexar nesse arquivo, e quando você envia esse arquivo para outra pessoa, você acaba enviando um vírus para outra pessoa também. Se a outra pessoa abre aquele arquivo, ela acaba ativando o vírus. Se ela executa o arquivo, ela acaba executando o vírus também. A gente vê muito isso no pendrive, né? Você coloca o pendrive numa máquina infectada, copia um arquivo do computador para o pendrive. O que acontece com o pendrive quando você instala na outra máquina que tem antivírus? Aí a máquina já apita, né? Já grita que aquele pendrive está contaminado, não é assim? Então é mais ou menos a mesma coisa aqui.
E um vírus de computador, aqui está praticamente a mesma definição, né? Com algumas mudanças. Como eu falei para vocês, é bom ficar por dentro de todas essas possíveis informações. Então aqui, ó, um vírus de computador é um programa ou pedaço de código, da mesma forma que dizia ali em cima, que é carregado ao seu computador sem seu conhecimento ou sem sua permissão. Obviamente que você não autoriza, né? Você não fala, pode entrar vírus de computador, eu sei que você quer destruir minha máquina. Né? Você não fala isso, então ele entra sem sua permissão. Alguns vírus são meramente irritantes, eles apenas querem te encher o saco ali com alguns anúncios, algumas coisas, mas a maioria dos vírus são destrutivos e são designados para infectar e controlar sistemas vulneráveis. Eles querem achar brechas, porque eles querem enviar depois do vírus algo pior, um software que pode te prejudicar gravemente, tá? Como detectar um vírus? Algumas formas de você detectar um vírus. Primeira definição básica para você, a sua conexão à internet pode estar devagar, ou nem sequer existir. Você olha ali, o modem está funcionando, está tudo aceso, bonitinho. Você liga na operadora, a operadora fala que o sinal está ok, mas aí você tenta usar a internet, no computador não consegue. Chega outra pessoa com o celular ou computador, dispara ali no Wi-Fi e funciona. Você já sabe que tem algo errado na sua máquina. É muito comum que o seu antivírus ou o seu firewall desapareçam, né? Então, você tinha um antivírus funcionando, de repente o antivírus não está funcionando mais, está desativado. Né? Você vê lá o antivírus está desligado, você fala, quem desativou o antivírus? Você fala, coisa estranha, né? E o computador também que está infectado com vírus, ele é capaz de agir sozinho, executando ações sem você saber. E às vezes ele executa algumas na sua cara. Você está abrindo um programa, ele vai abrir outro. Você está ali de boa com o computador parado, de repente uma coisa abre na sua tela. Né? Então, são coisas para você ficar atento. Né? Não é o caso de você chamar nenhum exorcista, não, mas é o caso de repente, você chamar um técnico para ver se tem algo errado na sua máquina. Outras coisas que podem ser suspeitas para você. Bloqueios inesperados no computador. Por exemplo, você está lá utilizando o computador, de repente a tela trava. Você fala, mas o que está acontecendo aqui? Estava de boa agora há pouco, do nada a tela travou. Então pode ser isso, tá? Pode ser um vírus. O sistema lento. Você está utilizando o computador e está lento demais. Muitas vezes essa lentidão está sendo por causa do consumo excessivo de HD, de memória, de processador. Então fica ligado nisso daí. Como eu disse também, ó, atividades elevadas no disco rígido. Você vai lá, você vai no gerenciador de tarefas, você olha, tem muito consumo de memória ou de processador, ou até mesmo do disco rígido, você vê que tá tendo um consumo muito grande ali, pode ser algo assim. Janelas estranhas que aparecem do nada, você está usando o computador, aparece um pop-up, aparece uma janela, aparece um monte de coisa, isso é comportamento de vírus. Mensagens estranhas, você vai abrir o arquivo e fala que está corrompido, você vai abrir um programa e fala que não funciona, você vai fazer alguma coisa e ele dá alguma mensagem esquisita. Isso também é comportamento de vírus. E, como a gente fala ali no começo, se o seu antivírus for desativado de uma hora para outra, isso também pode ser comportamento de vírus, tá? Então, fica ligado que essas dicas aqui servem para você saber como detectar um vírus. E como é que você pode se prevenir de vírus? Primeira coisa, evite programas piratas sempre que possível. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes você vai precisar de um programa e esse programa é muito caro e você talvez não tenha condição de comprar, mas você precisa usar ele para o trabalho ou qualquer coisa desse tipo. Eu entendo você, eu já passei por uma situação parecida. Hoje eu não utilizo programas piratas na minha máquina, mas eu já tive a necessidade de ter que usar também. Eu não vou ser hipócrita com você não. Mas se você puder evitar, evite, porque programas piratas podem te trazer mais dor de cabeça do que solução na maioria dos casos, tá? Perder arquivos importantes. Eu não vou falar de formatação nesse caso, que hoje em dia formatação é um negócio barato, né? Com R$20 você formata o computador por aí, dependendo do lugar. Né? 50 em outras cidades, então isso varia muito. Mas programas piratas podem fazer você perder um arquivo que não vai ter preço. E que talvez esse arquivo, se for possível recuperar, dependendo da importância dele, vai ser uma fortuna para recuperar. Tá? Então é uma dica que eu dou para você evitar programas piratas, não só pela questão da parte do hardware mesmo, mas também pela questão dos dados, que podem ter muito valor, a informação tem muito valor. Não instale programas com origem de sites desconhecidos. O pessoal gosta de baixar muito programa do Baixa Aqui, desses outros sites, nem sei se Baixa Aqui ainda existe, mas o pessoal gostava muito de baixar programa lá e desses outros sites. Toma muito cuidado que a maioria desses sites carregam vários trojans, diversos vírus junto com o seu programa e você acaba infectando a sua máquina. Então, tome muito cuidado quando você vai instalar um programa, ainda que é gratuito, tá? Ainda que gratuito, de onde que você baixa esse programa. Tente utilizar sempre a fonte real de onde foi desenvolvido o programa. Se o programa for realmente gratuito, o site do dono, do fabricante do programa, vai te fornecer ele com toda a segurança. Então tente não baixar em sites de terceiro que você não conhece. Não abra anexos contidos em e-mail que não foram solicitados. Chega um e-mail para você que você não pediu ou que você não sabia que ia chegar com um anexo estranho. Toma cuidado com isso. Um banco que você nem tem conta te mandando e-mail pedindo para você abrir, falando que tem alguma coisa naquele e-mail, toma cuidado, sempre atento.
ou uma pessoa que você não conhece te mandando e-mail falando pra você abrir determinado arquivo, né, colocando às vezes alguma coisa, eles são bem sensacionalistas, colocam a mensagem como se você fosse se prejudicar de alguma forma, ou vai ser processado, ou o seu nome vai para o SPC, sendo que você não tá nem devendo. Então toma muito cuidado, tá? Sempre muito cuidado com coisas que chegam ali no seu e-mail, principalmente de pessoas que você não pediu para receber e-mails, de gente que você não solicitou. Somente baixe aplicativos que estão na loja oficial da Play Store. E aqui vai uma dica importante. Eu já vi gente detonar celular por causa disso daí, tá? Tipo, ter que formatar do zero, perder tudo. E até casos mais graves. Porque às vezes vai baixar aplicativo premium, né? Aqueles aplicativos você tem que pagar, aí baixa em lojas de terceiro, que não são a Play Store, onde você baixa o arquivo, em teoria, craqueado, ou seja, funcionando sem ter que pagar pro seu celular, só que ele acaba ferrando com o seu celular, né? Ele acaba prejudicando o seu celular. Então toma muito cuidado ao baixar aplicativos de loja de terceiros, aí sem ser da Play Store, sem ser da loja oficial do seu aparelho, tá bom? Muito importante essa dica que eu sempre falava nas minhas aulas lá do curso técnico de informática, não seja um clicador compulsivo. O que é um clicador compulsivo? É aquela pessoa que está vendo um link no Facebook, vê lá uma propaganda qualquer, ela não resiste, não importa o que está lá, clica aqui, ela vai lá e clica. Nem sabe se o site é confiável. Tá lá dizendo assim, ó, clica aqui e ganha R$1.000 agora. Aí a pessoa vai lá e clica. Toma muito cuidado com isso, que na maioria dos casos é golpe, é fraude, ou é alguém tentando instalar alguma coisa no seu computador. Então não saia clicando por aí em qualquer coisa, em e-mails que dizem ser do seu banco. Entre em contato com o banco primeiro, pergunta se ele manda aquele tipo de e-mail, se ele enviou um e-mail naquela data. Então todo cuidado é pouco, principalmente se você utiliza Internet Banking. Tenha um bom antivírus instalado na sua máquina, isso é fundamental para proteger o seu computador. Eu vejo muita gente às vezes operando na internet, fazendo transações financeiras sem ter um bom antivírus. Tome muito cuidado. Seus dados podem estar expostos, a pessoa pode estar roubando informações ali importantes como senha, como um número, e ela pode muitas vezes operar em outro computador. E por mais que o banco exija ali uma validação de um computador para que outro computador possa ter acesso, todo cuidado é pouco. No seu lugar, eu não vacilaria, tomaria todo o cuidado possível, tá? Bom, agora vamos fazer algumas questões para praticar tudo isso que a gente falou. Sei que falei muita coisa, mas depois eu ainda quero fazer uma aula completa só de vírus, porque tem muita coisa para falar para vocês e muita coisa que pode cair nesses concursos. Mas com base no básico que foi apresentado aqui hoje, vamos tentar responder as questões. Eu trouxe questões recentes, tá, de algumas bancas diferentes. Então a primeira banca aqui é a banca FCC, concurso do Banrisul para escriturário. Então vamos ver aqui, ano de 2019. Um escriturário recebeu por e-mail um arquivo infectado com vírus. Esse vírus já infectou o computador assim que a mensagem foi recebida. Alternativa A. B. Infectará o computador se o escriturário executar ou abrir o arquivo. C. Infectará o computador se o escriturário abrir a mensagem de e-mail. D. Não infectará o computador, pois todas as ferramentas de e-mail são programadas para remover vírus automaticamente. E letra E, infectará o computador se o escriturário baixar o arquivo mesmo que ele não o execute. 5 alternativas para você. Pausa o vídeo, responde aí numa folhinha, vê se você vai acertar a questão e depois você retoma o vídeo aqui, beleza? Bom, então vamos para a resposta e depois eu vou explicar por que as outras estão erradas. Você acertou aqui? Vamos ver se você acertou. A alternativa correta é a letra B. Ele vai infectar o computador se o escriturário executar. Eu falei disso lá na aula, agora há pouco, né? Eu falei, olha, quando você abrir, você executar, você acaba acionando o vírus, tá? Então, veja bem, ele não infecta o computador assim que a mensagem é recebida. Não. O vírus depende de uma ação. Ele não infecta o computador se o escriturário abrir a mensagem. Lembra que eu falei do clicador compulsivo? Você tem que clicar ali, você tem que executar. Você tem que abrir. Isso se ele for um tipo de arquivo que executa automático quando você clica. Tem outros que solicitam você baixar um arquivo. Então ele não infectará o computador, pois todas as ferramentas de e-mail são programadas para remover vírus automaticamente. Essa é a mais incorreta de todas. Tá? Não tem nada a ver esse negócio aí. Os e-mails não são programados para isso. Então letra A, não vai infectar assim que for recebida. Letra B, não vai infectar se ele simplesmente abrir o e-mail, mas não clicar em nada. Letra D, não vai infectar o computador por causa de proteção de e-mail. Então, A, C e D é completamente errada. A E, talvez o cara poderia ter alguma dúvida. Talvez na hora que você ler a E, você pode ter uma dúvida. Vamos ver. Infectará o computador se o escriturário baixar o arquivo mesmo que ele não o execute. Olha, caso de vírus, se você baixar o arquivo, significa que ele não executou na hora que você clicou. Se ele não executou na hora que você clicou, ele não infectou a máquina. Porque depende da execução, depende dele rodar o script. Se ele só baixou um arquivo para que você execute na máquina, então você ainda não infectou o computador, tá?
Pode gerar uma dúvida aí só por causa desse detalhe, mas é só você ter atenção que o vírus ele precisa ser executado, ele precisa rodar na máquina, ou online, ele pode ser executado online também, mas ele precisa ser executado. Então se você clicar nele lá online, ele rodar online, ele pode infectar sua máquina por ali. Agora, se ele solicitar que você baixe algo para o computador, aí não. Só quando você executar ele no computador é que ele vai dar problema realmente. Então o que o pessoal faz muito para tentar pegar os outros? Te manda o programa que você quer, o programa pirata, que aí quando você executa o instalador do programa pirata, ele vai e instala o vírus na sua máquina. Entendeu agora o truque do pessoal? Entendeu por que eu dei a dica de tomar cuidado com o programa pirata? Você vai lá, baixa o Office pirata, ou baixa lá um Power DVD pirata, ou qualquer programa pirata, você executa ele na sua máquina, ele às vezes vai instalar um vírus e você não vai nem ver, tá bom? Você só vai ver quando começar a assumir arquivo importante, ou alguma coisa grave acontecer. Acertou essa questão? Vamos para a próxima. Também de 2019, só que agora a Banca CESP, o concurso da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal. Não acessa uma página web que contém o código de um vírus de script. Script é um código, tá pessoal? É um roteiro de código programado dizendo instruções de tudo que deve ser feito. Continuando, não acessa uma página web que contém o código de um vírus de script. Pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme as configurações do navegador. Mais uma vez, pause o vídeo, marque alternativa A ou alternativa B, o que você considera que está correto, e depois volte aqui. Vamos ver então se você acertou. Gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Primeiro está correto, tá? Mas olha só, coisas de informática. Não acessa uma página web que contém o código de um vírus. Então você acessou a página, lá tem um vírus. Esse vírus é um vírus de script, ou seja, ele executa uma série de instruções. Pode ocorrer, esse pode ocorrer aqui, ó, ele é muito simples para a informática. A gente fala que na informática é muito difícil você dizer que algo é impossível. Então esse pode ocorrer já praticamente transforma a questão numa questão correta. Pode ocorrer a execução automática desse vírus? Pode. Eu lembro que eu falei agora há pouco, você acessou o site, tem um script dentro do site, ele pode executar esse script e pode, consequentemente, executar o vírus, conforme as configurações do seu navegador, ou seja, depende do seu navegador. Se o seu navegador estiver configurado para não rodar script, ele vai te perguntar se deseja executar o script ou não. Mas se ele estiver configurado para rodar o script sem te perguntar, por exemplo, ele vai executar sim. Então, duas coisas aqui que é importante você tomar cuidado. O pode ocorrer e o conforme as configurações do navegador. Você está lá no seu celular, às vezes sem antivírus, sem nada, e o seu navegador, o navegador que você usa não tem nenhuma configuração de proteção contra scripts, ele vai executar o vírus, só vai saber quando o celular der pau, né? Da mesma forma o computador aqui. Então, duas coisas que você sempre tem que ficar atento numa prova quando você vê algo assim esse pode ocorrer, que na informática é muito subjetivo, quase sempre vai ser algo verdadeiro, né? Porque pode ocorrer, aumenta as possibilidades, e o conforme as configurações, ou seja, você está deixando muitas variáveis aqui para a possibilidade de ser correta. Vamos para a próxima? Você acertou? Então vamos lá, essa é um pouquinho mais antiga. Essa aqui não é da Banca CESP, essa banca aqui está errada, mas a questão embaixo está correta. Porque eu sei que não é da Banca CESP, que a Banca CESP aqui coloca certo ou errado, tá? Só faltou trocar essa informação aqui, ela deve ser da aula anterior. Bom, um e-mail pode ser enviado juntamente com anexos que podem ser arquivos dos mais diversos tipos. Alguns servidores de e-mail, como o Gmail, por questões de segurança, proíbem a anexação de certos tipos. Assinale a alternativa que apresenta maior ameaça à segurança e, portanto, constitui-se num desses tipos. Vamos lá, a gente tem 5 tipos aí, ó. Arquivos executáveis do Windows, que é o .exe, planilhas do Excel, que é o .xls, documentos de texto PDF, .pdf, arquivos de imagem JPEG, .jpg, e arquivos de vídeo MP4, .mp4. Marca a resposta que você acha que é correta e depois volta aqui para a gente ver se você acertou. Eu vou explicar por quê. Pronto? Então vamos ver se você acertou. A resposta correta aqui é a alternativa A, arquivos executáveis. Ó, lembra? Executar. Falamos disso na aula toda. Então arquivos executáveis são os programas, gente. Arquivo executável é um programa, ou parte de um programa, vamos dizer assim. O arquivo executável é um programa que roda, nesse caso é .exe, que roda no Windows. Por rodar no Windows é uma grande ameaça. Não quer dizer que os outros não possam ter vírus. Você pode ter vírus numa planilha do Excel, você pode ter vírus no documento PDF, você pode ter vírus numa foto, que é um arquivo JPEG, você pode ter vírus num vídeo. Só que esse vírus ele vem anexado. O vírus em si é um arquivo do tipo executável. O vírus em si é um programa. Tudo bem? Então, por isso, um dos tipos mais perigosos nesse caso são os arquivos executáveis.
Bom, pessoal, então como é que foi sua pontuação? Coloca aí nos comentários se você acertou uma, duas ou três, né? Como é que foi seu desempenho. Vamos ver como é que está sendo o desempenho da galera aqui, se o pessoal está por dentro das questões de informática para concurso. E ao longo das aulas a gente vai treinando isso daí, né? A gente vai melhorando. Então compartilha comigo o seu resultado aí, pra gente saber também. Outra coisa que é importante você compartilhar é a sua opinião sobre essas aulas. Se você acha que vale a pena, se te ajuda a ficar preparado para a prova. Porque meu objetivo é trazer mais aulas como essa, mas depende de vocês saber se é interessante esse conteúdo para vocês também nesse formato. Apresentando teoria, apresentando conteúdo e também fazendo testes com perguntas que caíram em concurso. Deixem as opiniões de vocês aí no comentário. Lembre-se também de deixar o like de vocês para ajudar o canal, compartilhar nas redes sociais, se inscrever e chamar um amigo seu para se inscrever aqui também. E muito importante que você ative o sininho para receber todas as novidades do canal. Um grande abraço e até a próxima aula.